Olá, crianças! Seguimos aqui com uma aula breve, uma aula de português. Então, nós vamos lá no livro, na página 27. Lembrando que estamos no livro G5, grupo 5. Então, página 27. O assunto que esse livro traz hoje é um assunto muito importante. Fala o seguinte, que a Terra, o planeta Terra, ele já nos mostra sinais de ações impensadas do ser humano. Quer dizer, com a vontade de produzir, de gerar renda, dinheiro. Então, o ser humano, às vezes, tem algumas ações que podem se voltar contra ele. Como? Degradando, devastando o ambiente em que vive e, com isso, reduzindo, acabando com esse meio, que é a nossa casa, e acabando, diminuindo também o nosso bem-estar. E a gente vai ficando doentes e nem sabe por quê. E, na verdade, é resultado do uso de algumas técnicas que foram desenvolvidas de forma muito impensada. Então, aqui, nessa imagem aqui, a gente traz o assunto sobre os agrotóxicos. Sobre o que é agrotóxico. Agrotóxico é um produto químico que ele é utilizado nas plantações, ou mesmo que não seja nas plantações, e para eliminar, quer dizer, para matar qualquer tipo de invasores. Quem são esses indesejáveis? Quem são esses invasores? Insetos, fungos, bactérias e plantas, algumas plantas que são indesejáveis, que crescem ali e que a gente não quer que cresça. Então, aí usa um agrotóxico que é chamado de herbicida. Gente, isso é veneno. Tem gente que fala assim, tem que colocar remédio na planta. Você pode ter certeza que quando fala que tem que colocar remédio na planta, na verdade tem que colocar veneno. Eu não gosto de usar esse termo remédio, nesse caso, porque isso é veneno. Isso é claro que causa um desequilíbrio. Vocês ouviram falar recentemente que tinha uma nuvem de gafanhotos chegando no Brasil e aí em vários lugares do mundo. Isso é um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, a natureza não é para ocorrer isso. Esse desequilíbrio é resultado da ação impensada do homem, inclusive do uso exagerado de herbicidas. Essa caveirinha aqui quer dizer perigo, isso pode matar. E a gente usa para proteger os nossos alimentos. Só que a gente acaba depois ingerindo parte desses produtos. E aí faz mal à saúde e a gente nem sabe. Então, o que acontece? O Brasil é o país hoje que mais usa venenos na produção de alimentos. Triste realidade. Mas, lembra, pedir ajuda às crianças, né? Então, eu peço ajuda a vocês. O que acontece? Tem alternativas e tem técnicas já desenvolvidas que a gente pode produzir alimentos sem uso de venenos. Esse sistema de produção se chama agroecologia. Agro de agronomia, de agropecuária, agro de agronegócio. Então, vem aí, produção de alimentos usando os recursos que a natureza nos dá. A gente tem na natureza plantas que curam. E a mesma coisa a gente tem na natureza plantas que repelem pragas. Então, a gente poderia fazer uso dessas plantas ao nosso benefício e objetivo de produzir. E não ficar utilizando venenos e mais venenos. Tá? Quero que vocês pensem nisso. E aí, o livro traz o texto narrativo, o dia em que o mico-leão chorou. Vamos ver por que o mico-leão chorou? Então, tenham isso.
a utilização dos produtos químicos, chamados de agrotóxicos, nas plantações, além da quantidade adequada, podem causar males também à saúde humana. Então, não é só desequilíbrio da natureza, causa mal à saúde humana e dos animais também. Então, vamos lá. Saber por que o mico-leão chorou. Atenção e sublinhe ou circule as palavras que vocês não conhecem, que eu tenho certeza que tem algumas aí no texto. Então, vamos lá. Exceto pelos passarinhos, a presença foi geral. Até mesmo veio a família Repinica, com seu mais novo rebento, Miquim, nascido há poucos dias, que a tudo assistia encarapitado no dorso do pai Mico. Ele só saía do dorso para mamar, naturalmente, na mamãe. Começou a reunião com o pajé Túlio, que era um sábio. Ouviu-se o apelo do orador. Pausa na leitura. Então, gente, todo mundo apareceu. Um grande sábio da floresta, que era o pajé Túlio. Pajé significa o chefe espiritual da tribo. Ele é o chefe, ele é o grande sábio da tribo. Ele é visto como alguém que possui uma sabedoria muito grande. O pajé fez uma reunião e compareceu todo, exceto os passarinhos. Quer dizer, compareceram todos, menos os passarinhos. Os passarinhos não foram. E aí veio a família, ali a família Repinica, tinha um rebento. Quer dizer, é o filho, rebento é o filho. Que ele ficava ali encarapitado, ou seja, ele ficava em cima de alguma coisa, mas ele ficaria encarapitado no dorso, quer dizer, em cima do dorso, nas costas do dorso do pai. E aí começa essa reunião com o orador falando. Quem que é o orador? É alguém que fala em público. Então, sempre que tem um grupo e alguém que vai falar, que vai dirigir a palavra, né, pegar o microfone e falar com o público, essa pessoa que vai falar, discursar, é chamado de orador. Continuando no texto, terceiro parágrafo. Se não reagirmos, vamos virar farelo. Abaixo a gente laranja e que as flores floresçam na primavera. Então, quer dizer, o que o orador falou? O orador que era o pajé Túlio. Ele falou o seguinte, se não fizessem nada e aquela situação continuasse, ainda não falamos da situação, eles iriam virar farelo. Quer dizer, moidinho, destruídos. Eles iriam ficar destruídos. Aí ele diz, abaixo o agente laranja. Quer dizer, parassem, abaixo, para de usar o agente laranja. E deixem as flores florescerem na primavera. A gente sabe que flores florescendo significa produção de alimento para eles. Ó, metade da plateia não entendeu. Pensou que era para não comer mais laranja. Para abaixo o agente laranja, eles pensaram que era para não comer um elemento laranja, né? Parasse de comer laranja. Até que o mico sábio explicou o real significado de tudo. Agora vamos ver o que está acontecendo lá. Olha só. O homem usava o agente laranja como produto químico no desmatamento. E isso era um crime contra a natureza. Gente, então ele usava aí um herbicida, um agrotóxico, quer dizer, para matar as plantas. Ele usava o agente químico, né, que era para matar as plantas, só que não morria só a planta. Esse agente químico era laranja,
Então, agente laranja, eles não sabiam o nome, eu entendo que eles não sabiam o nome do inseticida, mas que ele tinha coloração laranja. Então, ele chamava de agente laranja. Então, eles pulverizavam as plantas com aquilo, e daí pouco tempo as plantas morriam, e com isso muitos outros animais. Outros não, né? Animais, planta não é animal. Vamos lá. Último parágrafo. O pajé Túlio fez sinal de que estava pensando. Ele era respeitadíssimo pela sabedoria. Sua preocupação se estendia às milhares de andorinhas azuis mortas por terem se alimentado de insetos contaminados por agrotóxicos. Isso não podia continuar. Claro, isso não podia continuar e não pode continuar. Gente, isso acontece diariamente na nossa vida. Pássaros morrendo, aves morrendo, que se alimentam de insetos mortos por agrotóxicos. A gente tem explosões de insetos nas plantações, porque todas são... acaba criando resistência, assim, eles usam tanto veneno que aparece de repente uma população de insetos que não morre. E aí aumentam mais a quantidade de veneno. É o que está acontecendo no Brasil. Esse é um texto do Arnaldo Nisquier, que escreveu o dia em que o mico-leão chorou. Triste, né? Queria mostrar para vocês algo mais contente, mas eu preciso da ajuda de vocês, porque vocês vão ser futuros produtores. Ou, mesmo que não, vocês serão principalmente, isso eu tenho certeza, futuros consumidores. Então, é exigir que não tenha produtos com veneno. Olha só, gente, a roupa dele aplicar um produto no alimento. Essa alface aqui está quase pronta para ser colhida e está sendo aplicado o veneno que exige toda essa proteção, porque senão ele pode morrer, ele pode ficar doente. Então, olha só, isso acontece diariamente. E pior, tem produtores, aplicadores que nem utilizam isso daqui, que não sabe. Né? Ele acha que ele está aplicando remédio, não, ele está aplicando veneno. E não se protege e fica doente. Então, vamos lá. Quero que você reflita. Qual é o assunto do texto? O que fala nesse texto, né? Eles mostram uma certa preocupação por causa do uso de agrotóxico. E agrotóxico, já sabe o que é, então? Né? São produtos químicos que são utilizados na produção. Que mais? O que estava acontecendo de errado ali? As aves, as andorinhas azuis, estavam morrendo porque se alimentavam de produtos envenenados, de insetos envenenados. O que mais? Qual a providência para discutir o problema? Um sábio do grupo, né, o pajé Túlio, ele reuniu todo mundo para discutir o problema, porque eles tinham que fazer alguma coisa para parar com o agente laranja. Só que a plateia não entendia. O que a plateia não entendia? Eles não entendiam o que era o agente laranja. Eles pensavam que era para parar de... que o problema era porque eles comiam laranja. Tinham que parar de comer laranja. E aí alguém explicou mal entendido. Quem explicou? Pajé Túlio. O que muito preocupava o pajé Túlio? Ele se preocupava com o quê? Com as andorinhas as andorinhas azuis que haviam morrido. E qual é a alternativa para se evitar alimentos contaminados por agrotóxico? A gente tem que produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, usando os próprios recursos da natureza. Esses alimentos que foram produzidos sem uso de agrotóxicos são chamados de alimentos orgânicos. Muitos pensam que não é possível a gente produzir alimentos orgânicos para alimentar toda a população. É possível sim, é possível. Então vamos lá, página 29.
Considere a primeira frase do texto de Arnaldo Nisquier para responder os exercícios 3 e 4. Ele fala assim, exceto, a palavrinha exceto, quer dizer o quê? A palavra exceto, pelos passarinhos, a presença foi geral. Vamos ver. Essa frase, exceto pelos passarinhos, a presença foi geral, qual é a correta? Ela pode ser substituída sem perder o sentido por qual frase? Excluindo os passarinhos, a presença foi geral. Ou incluindo os passarinhos, a presença foi geral. Completando com os passarinhos, a presença foi geral. Ou contando com os passarinhos, a presença foi geral. Exceto, definição da palavra exceto. Eu já falei, mas pode olhar aí no dicionário. A frase do texto significa: todos os animais estavam presentes, exceto os passarinhos. Nenhum animal estava presente ou os passarinhos não estavam presentes, mas todos os outros animais estavam. Ou somente os passarinhos estavam presentes? Anote correto. Vamos lá na página 30. Na reunião com o pajé, parte da plateia ficou com uma dúvida. Identifique qual foi a dúvida. Qual foi a dúvida e explique o motivo. Então, vamos lá. Gente, qual foi a dúvida da plateia? Lembra da frase? Abaixo a gente laranja? O que a plateia pensou? Com relação à dúvida da plateia, qual foi a explicação apresentada pelo pajé? Volta lá no texto e veja a explicação do pajé, se você não se lembra. Considere o fim da história e elabore uma possível solução para o problema. O que vocês acham que os animais fizeram para acabar com o agente laranja? Então, o que vocês acham que esses animais fizeram para acabar de vez com o agente laranja? Tem uma ideia aí? Então, escreva a sua ideia. E nos exercícios propostos, releia o texto, o dia em que o mico-leão chorou e responda: por qual razão as andorinhas azuis estavam morrendo? Tem lá no texto a resposta direta. 9. O pajé Túlio era muito respeitado, pois ele era bastante preocupado, esperto, hábil ou ele era sábio. E aí, como você imagina o pajé Túlio? Desenhe o pajé Túlio. Lembra? Gente, pajé, ele é um líder de uma tribo. Então, desenha aí o pajé. E aí, a gente finaliza aqui, sem tarefas para você fazer sozinhos. Mas bem, né? Que você está nota 10 e fazendo mesmo só. Um beijo muito grande para você.